E obrigado à equipe Iberojur. Antes de começar a próxima gravação, informar que todos os nossas palestras ficam no YouTube do Iberojur, como vocês viram agora na gravação. Vocês podem também, se vocês têm que fazer relatórios, não sei se aqui é igual a Portugal, mas quando faz uma palestra, às vezes tem que fazer alguns relatórios, os alunos podem também acompanhar depois pelo YouTube do Iberojur e fazer um relatório sem inteligência artificial, né? A inteligência própria de vocês. Quero convidar, então, aqui para fazer a moderação dessa mesa o Dr. Vitor Siqueira Mendes Nova, que é professor aqui da casa, da UNAMA, e mestrando também da UNAMA, e junto com ele vai fazer depois o convite dos próximos oradores. Lembrando que o evento ele termina às 20 horas, nós teremos então mais 4 palestras, 5 palestras, termina às 20 horas. Eu queria pedir aos nossos oradores para fazer as palestras no seu tempo de, no máximo, 20 ou 25 minutos, porque nós demos 30 minutos para todos, mas eu acho que nós não vamos chegar lá, senão a gente não consegue ir ao jantar, né? Então, quero pedir a colaboração de todos os palestrantes de fazer a palestra em 20 minutos. Obrigado. Passo a palavra para o doutor Vitor. Boa tarde a todos e todas. Vamos dar continuidade aqui ao nosso terceiro CONISAV, com o segundo painel do dia. Eu queria chamar aqui à mesa o professor Dr. João Pedro Leite Barros, professora doutora Tátila Brito Poplona, Bom, gente, dando prosseguimento, eu queria, antes de apresentar aqui os nossos palestrantes, registrar o meu agradecimento ao professor Fábio Veiga, presidente do Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, e também parabenizar o Iberojur pelo sucesso que vem sendo, esse é o nosso terceiro evento aqui na Universidade da Amazônia, sem contar todos os eventos que vêm sendo feitos ao redor do mundo, Madrid, Polônia, Argentina, Portugal, Itália. O Iberojur é uma grande oportunidade para nós, acadêmicos aqui da Universidade da Amazônia, nós que fazemos parte do quadro docente-discente, de se aproximar da América do Sul, da Europa, em especial do espaço ibero-americano de pesquisadores e estudiosos do direito. Então, Fábio, eu queria aqui te parabenizar, já te parabenizei outras vezes, mas agora de forma oficial, por um belíssimo trabalho que faz à frente do Iberojur, com sede na cidade do Porto, onde eu tive a oportunidade de morar, de estudar uma parte da graduação em Direito, uma cidade, um país que eu tenho um grande carinho, e fazer parte do Iberojur, de certa forma, também é me colocar sempre perto do fruto. Isso me deixa muito feliz. Queria registrar também a presença aqui do professor João Xavier, professor Jorge Bacelar. Sejam bem-vindos a Belém do Pará, sejam bem-vindos à Universidade da Amazônia, muito nos honra a presença de vocês aqui conosco. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui aos nossos palestrantes. Professor Dr. João Pedro Leite Barros, professor doutor em Direito Civil pela Universidade de Brasília e pela Universidade de Lisboa, pós-doutorando em Direito pela Universidade de Brasília, advogado, vai falar sobre o direito ao agronegócio e sustentabilidade. João, a palavra é sua, prazer em te ter aqui também, meu amigo. Bom,
Muito boa noite a todas e a todos. Que alegria estar de volta aqui ao NAMA, a Belém. Uma oportunidade ímpar, sobretudo para o auditório repleto, cheio de gente, pessoas ávidas, estudantes, colegas, professores ávidos, de fato, por buscar mais conhecimento. Uma saudação mais especial ao meu amigo Vitor, professora doutora Tátila, ao professor Jefferson Bacelar, Frederico Oliveira, ao professor Alberto Papaléu e, sobretudo, a vocês, estudantes que estão aqui preparados, pronto e querendo para ter um evento magnífico, como a gente já está tendo aqui, com palestras objetivas, mas, sobretudo, com palestras com temas instigantes que nos faz pensar e refletir a nossa vida de uma forma distinta, diferenciada, sob nova perspectiva. Pois bem, esse que vos fala vai tratar sobre direito, agronegócio e sustentabilidade. Já recebi o cartão amarelo aqui do meu amigo Fábio Veiga, que, aliás, uma saudação mais que especial em Beroju, esse instituto que há muito tempo, esse ano completa 10 anos, tem feito parcerias com mares nunca antes navegados. E isso é muito bacana, porque nos permite olhar o direito sob sua forma transversal, que essa é a nossa ideia e a nossa perspectiva, está sempre antenado ao que se passa pelo mundo. Pois bem, direito, agronegócio e sustentabilidade. Eu não poderia iniciar a nossa conversa aqui contando o caso que esse Hellis mortal passou na época que morei em Lisboa. 2017, maio, estava lá eu fazendo o nosso mestrado e iniciando o nosso doutorado e fui para uma vinícola chamada Herdade do Esporão, uma das maiores e melhores vinícolas daquela região. Ao visitar a vinícola, a primeira coisa que tinha possibilidade de você fazer uma visita guiada, buscando trazer diversas promoções de educação ambiental, ou seja, você verificava como a vinícola estava atenta à questão da sustentabilidade, da reutilização da água, da utilização de energia limpa, e tinha uma segunda hipótese, uma segunda possibilidade dentro dessa visita, que era você não fazer essa visita guiada nesses pontos, ou seja, você ia direto, propriamente dito, ao local que, de fato, fazia a fabricação do vinho. Mas é muito interessante, porque àquela altura eu fui conversar com um dos diretores, coordenadores da vinícola. E, naquele momento, ele me disse: João Pedro, aqui teve um estalo. Eu disse: um estalo? Sim. Quando a gente alterou a possibilidade da compra, da visita, alterou a ordem. No primeiro momento, tinha a ordem visita guiada. E no segundo momento, tinha a visita guiada, mas sem essas nuances da educação ambiental. E é interessante que ele disse que quando eles alteraram simplesmente a ordem, você teve um movimento completamente diferente, um avanço na compra daqueles estudantes e daquelas pessoas que estavam visitando a vinícola, buscando ao caminho, a pesquisa, o caminhar dentro da vinícola, tendo essas nuances, ou seja, através da educação ambiental e da sustentabilidade. E essa visão, minhas amigas e meus amigos, nada mais é do que o que o Richard Thaler, há muito tempo, fez o seu livro recente, Nudge, que simplesmente são gatilhos mentais que os fornecedores podem fazer visando a alteração do comportamento humano. Isso mesmo, alterar a ordem no momento em que você vai escolher a visita implica em resultado imediato. E onde é que eu quero chegar? Percebam que existem diversas formas e facetas que fornecedores podem fazer, indicando qual é o caminho da sustentabilidade. Ou seja, a sustentabilidade real, a sustentabilidade na prática. Não há dúvidas que o agronegócio, numa visão mais sustentável, é o caminho, é o pilar da nossa economia global. Sem ele, nós não conseguimos viver. E, por óbvio, também há a necessidade de preservar os recursos para gerações futuras. Mas a pergunta que pulsa e não quer calar, afinal, quais são os grandes desafios que nós temos hoje?
Primeiro desafio sendo 3, objetivamente. O primeiro, nós temos uma necessidade de uma eficiência de produção agrícola em até 70%. Isso mesmo. Se não produzirmos mais do que 70% até 2050, a fome persistirá. Um segundo ponto, implementação de tecnologias de precisão. Incremento na produção agrícola em até 20%. Tecnologias de precisão, como, por exemplo, a utilização de drones, são cruciais, são fundamentais. E um outro ponto, não menos importante, a utilização da inteligência artificial. Agora, todo mundo fala em inteligência artificial, mas a gente precisa, muitas vezes, dar um passo para trás para avançar 2 para frente. O princípio básico da inteligência artificial é o princípio em latim chamado primum non nocere. Primeiro, não prejudicar. Em nenhuma hipótese, repito, em nenhuma hipótese a inteligência artificial deve vir para prejudicar aquilo que hoje já existe. Então, é muito interessante porque não só o Bhaskar e o Suleiman, que são os 2 grandes autores que escreveram A Nova Onda, leitura obrigatória imediata, comprem agora, é muito importante vocês lerem. Não só eles, como, sobretudo, o Harari, que também vocês devem ler, na minha visão, imediatamente, porque ambos vão tratar sobre a inteligência artificial na prática. E o terceiro ponto é o incremento da agricultura orgânica, que, aliás, já tem sido, de certa forma, crescente, mas, através dela, a gente vai ter uma redução aí de 40% na emissão de carbono comparada à agricultura convencional. Um dado alarmante que eu quero chamar a atenção aqui a vocês. Hoje há um desperdício alimentar nos países industrializados de mais de 1,3 mil milhões de toneladas por ano, suficientes para alimentar cerca de 925 milhões de pessoas. Isso mesmo, desperdício, deixa para lá, joga fora. 925 milhões de pessoas deixam de ser alimentadas por um simples desperdício. Por isso, a nossa educação ambiental passa, primeiramente, por nós mesmos. A primeira coisa, nunca aponte o dedo para o outro se de fato você não fez a sua análise interna, a sua análise básica. Bom, nesse contexto da agricultura, do direito, do agronegócio e da sustentabilidade, eu não poderia também te chamar a atenção no meu segundo ponto da nossa conversa, que é o greenwashing. Simplesmente o que é isso? Greenwashing são afirmações falsas de adoção de práticas sustentáveis por boa parte dos fornecedores. Isso mesmo, fornecedores que hoje resolvem, entre aspas, estarem antenados com a vida contemporânea, em que de fato você deve buscar uma agricultura mais sustentável, muitas vezes eles se utilizam de artifícios, como por exemplo falácias, em que você indica que é ecossustentável, quando na verdade, ao fim e ao cabo, você não é absolutamente nada. Ou seja, é a falácia, é a mentira, é o jogar para o público, é o deixar rolar, e que muitas vezes acontece, que a gente sabe que acontece. 2 observações sobre esse ponto, 2 grandes observações. Parem o que estão fazendo também e comprem, coloque logo na lista, Byung-Chul Han, simplesmente o coreano radicado na Alemanha, que escreveu pelo menos uns 15 livros, um atrás do outro, pequenininho, vale muito a pena ler. E interessante que ele disse, mestre, vivemos hoje a sociedade do curtir. A sociedade do like, partiu curtir, partiu postar. O like é o analgésico do presente e o termômetro dos fornecedores. E se também avaliarmos, analisarmos sobre o que o Terry Sherrod e o Cass Sunstein, eles também escreveram Olhe de Novo, o tema do livro é Olhe de Novo, eles mencionaram o seguinte, as redes sociais hoje, na verdade, desconfiguraram nossa percepção de normalidade. É isso mesmo. Dai-me mais do mesmo. A perfilização das plataformas digitais, ela vai te indicar e vai te dar
tudo aquilo que você tem pesquisado. Por isso que o algoritmo, se você nesse momento começar a pesquisar tênis, 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 amanhã de manhã vai vir. Olha, um tênis para você. Onde é que eu quero chegar? Isso também é aplicável no agronegócio. É aplicável, sobretudo, nos fornecedores que se utilizam desses mecanismos visando angariar mais pessoas. A perfilização, ou seja, criar perfis de cada um, é a realidade, querendo nós ou não. Então, é muito importante a gente perceber a visão enviesada atual que nós temos, muitas vezes é causada, sem sombra de dúvida, pelas plataformas digitais, e eu falo isso no contexto que a gente está mencionando, de uma publicidade enganosa, de uma publicidade agressiva, de uma publicidade que muitas vezes você não quer adquirir aquele produto, ainda que seja ecossustentável ou não, mas você o faz porque você recebe uma mensagem dizendo: se você não adquirir em 7 horas, essa mega promoção irá expirar. E na hora você diz: adquiro, não adquiro, adquiro, não adquiro, vai lá e adquire. Essa é que é a realidade. Portanto, o que a gente precisa ter, a base da nossa conversa, é a base jurídica da lealdade. Boa-fé objetiva na perspectiva do professor Menezes Cordeiro e também trazido aqui pelo Brasil pelo professor Rui Rosado de Aguiar, sempre ministro. Ele disse que boa-fé objetiva é lealdade, é correção, é olhar para o próximo, é garantir a legítima expectativa daquela contraparte, daquela pessoa que você está conversando. É o olhar nos olhos e dizer: eu confio em você. E dentro desse contexto, ainda dentro da perspectiva da sustentabilidade, a gente tem hoje uma necessidade de rastrear a rastreabilidade de toda a cadeia de produção. Isso mesmo. Hoje, por exemplo, é muito comum se utilizar desse mecanismo, desses sistemas inteligentes, para que você saiba, do início ao fim, quem foi o responsável. Aquele que colheu, aquele que fez a industrialização, aquele que comercializou e aquele que chegou, o produto chegou em sua casa. Bom, avançando, e aí sei que tem um pouco tempo, mas já avançando, a União Europeia, no ano passado, resolveu, então, através do seu parlamento, dizer: ei, acabou a brincadeira. Isso mesmo, o parlamento aprovou a lei que proíbe o que eles chamaram de branqueamento ecológico, informações enganosas. O que é isso? Todas as publicidades que vierem dizendo, aspas, olha, esse produto é biodegradável, esse produto é ecossustentável, esse produto é climaticamente neutro, esse produto é eco. Pronto. A União Europeia disse: ei, a partir de agora, você pode até indicar isso no seu produto, na sua publicidade. Contudo, entretanto, todavia, não obstante, em que pese malgrado, você o faça comprovando cientificamente. É isso mesmo. Quero colocar que o meu produto é ecologicamente neutro. Perfeito. Prove que ele é. Ou seja, não é só colocar e ponto e pronto. É você provar e assim o faz da melhor maneira. Um outro ponto, já avançando aqui para a nossa parte final, porque eu sei que eu tenho 20 minutos. Um outro ponto também é o que a União Europeia fez em 2023 até 2027, que é o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum. Resuma, professor, o que é isso? Aqui é simples. Pessoal, é um marco de integração da sustentabilidade do agronegócio. Portugal deu um passo à frente. Portugal, aliás, há muito tem sido, não é só que os professores estão aqui, mas morei lá, mas Portugal tem sido baluarte em muitas matérias. Por exemplo, na matéria de resolução de litígio de consumo, o Portugal, isso mesmo, o país, foi o primeiro país da União Europeia a ter um Centro de Conciliação, Mediação e Arbitragem, 1989. Só esse parênteses, porque quando a pessoa diz, olha, a mediação e a conciliação e a arbitragem são novas,
Aí você diz, novas como? Mestre, porque desde 1989 já existe o direito comparado. Então, é muito importante a gente pensar e ponderar, sempre visualizando o direito como uma ciência transversal e integrada a todos os seus caminhos e todos os seus normas. Um outro ponto também, não menos importante, é, afinal, como eu vou integrar um direito sustentável, ecologicamente correto para o nosso dia a dia. E Portugal deu o caminho através dessa diretiva, dizendo o seguinte, o caminho são dois. Primeiro, a legislação, ou seja, você legislar, nesse caso, transpor a diretiva para o seu ordenamento, mas no segundo ponto, você deve utilizar o que a gente chama de autorregulação, que são as soft laws, vocês já devem ter ouvido falar. Simplesmente são mecanismos autorregulatórios em que as próprias empresas assim o fazem, como é o caso, por exemplo, do CONAR. Isso mesmo, através, inclusive, por exemplo, do compliance. Professor, compliance é muita faladeira, ninguém diz nada. Não, alto lá. Compliance, nos dizeres da professora Ana Frazão e do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, compliance nada mais é do que atendimento às normas externas, que são as normas vigentes no nosso ordenamento, e as normas internas, que são as diretrizes internas da política, da própria empresa, como, por exemplo, código de ética, política para fornecedores, fecha parênteses. E é por isso, então, que essas diretrizes, seja através da autorregulação, seja através da própria legislação, elas são o caminho duplo, dual, que o Estado, nesse caso, deve buscar. E aqui a gente tem dois casos, e aqui eu encerro já por conta do horário, tenho dois casos muito interessantes. 1982, a Associação para o Desenvolvimento de Viticultura Duriense da região do Douro, isso mesmo, professor, eu gosto muito de lá, eu adoro Portugal, português de Portugal, eu adoro. Em 1982, uma associação foi criada, naquela altura, para transmitir informações a todos os seus associados, no que ele chamou de fonte contínua de informação. Ou seja, é a autorregulamentação, é a autorregulação entre as próprias empresas, ou seja, entre, nesse caso, os próprios fabricantes, os próprios produtores, dando aso a, de fato, você ganhar o mundo. Compartilhar informação, compartilhar conhecimento, essa é a base. Esse é o ponto de partida e de chegada, em toda a situação. Aliás, estamos aqui para quê? Para ouvir, para compartilhar, para dialogar. Esse é o caminho, hoje e sempre. E chegando também aqui ao fim, tem um programa famosíssimo, que é o programa Fruta Feia. Como é isso? Que loucura é essa? Bom, em Portugal, muitas vezes você tem frutas que são utilizadas para exportação. Não são tantas, mas que são utilizadas para exportação. E quando você utiliza uma fruta, você produz uma fruta para exportar, você precisa seguir um caminho, seguir um padrão, porque não é assim, exporte aí qualquer coisa, não. Existe um padrão que você deve seguir. E aqui é muito interessante, por quê? Porque você tinha um grande número, quase 30%, daquilo que era produzido que estava fora, seja pela cor, seja pelo tamanho. E agora, o que fazer? Foi criado o programa Fruta Feia. Quer dizer o seguinte, olha, você deve garantir, você deve buscar, você deve alimentar através dessa fruta, porque a fruta está perfeita, só não está na mesma cor, só não está no mesmo formato. Mas é muito interessante, por quê? Porque aqui é um caminho que você tem também para buscar fomentar a agricultura. E, por fim, não poderia também puxar um pouquinho para o direito civil, o nosso ambiente de estudo aqui, ao longo do nosso mestrado, do nosso doutorado, também do nosso pós-doutorado. Eu não poderia deixar que existem hoje, basta só entrar no Google agora, colocar UNIDROIT, FAO e FIDA, que
você vai receber uma sequência de contratos padrão, contratos standard, contratos que vão buscar não só o conhecimento básico necessário para que você, pequeno produtor, o faça junto com um grande produtor, seja através de uma compra e venda, por exemplo, da sua mercadoria, mas, sobretudo, contratos agrícolas completamente voltados para a sustentabilidade. É isso mesmo, são contratos gratuitos. Google, é só colocar agora, Google, Unidroar, FAO e FIDA, que você vai encontrar parâmetros. Não significa dizer que você vai utilizá-los, mas significa dizer que você vai utilizá-los como parâmetros, como norte, como ponto de partida para, por exemplo, os nossos estudos. E aqui eu finalizo, afinal, qual é o grande futuro do agronegócio? Eu não tenho dúvidas que o futuro do agronegócio passa necessariamente, ponto 1, pela capacidade de você integrar práticas sustentáveis, ponto 2, inovação tecnológica e ponto 3, cooperação entre setores privados e públicos. Afinal, o caminho é você integrar, é você buscar e andar de mãos dadas, porque juntos vamos mais longe. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Pedro, pela bela explanação. Para além da nossa amizade, existe realmente uma grande admiração pelo professor, pelo advogado, uma forma didática de explanar, de apresentar o conteúdo. É sempre um prazer te ouvir. Eu te indico para os meus alunos, sempre que tu vais dar um curso, eu passo para os meus alunos, eu mando, eu divulgo. Então, realmente, eu sou, apesar de suspeito, eu realmente sou fã. É sempre um prazer te ter aqui em Belém, na nossa Universidade da Amazônia. Vou passar a palavra aqui para a nossa segunda palestrante do painel, doutora Tátila Brito Pamplona, procuradora do Estado do Pará, coordenadora da consultoria jurídica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, e vai tratar sobre um tema importantíssimo nesse ano de COP30, nesse ano que o nosso Estado está sediando a maior conferência climática do mundo, da ONU, da Organização das Nações Unidas, e ela vai falar exatamente sobre o case de sucesso das políticas públicas do Estado do Pará relacionadas à governança ambiental e sustentabilidade na Amazônia. Doutora Tátila, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, agradecer a honra do convite feito pelo professor Jefferson Bacelar, né? Inicialmente, o convite para moderar essa mesa, né? E agora estou com a responsabilidade absurda de falar aqui no lugar onde falaria professor que admiro, que foi meu professor, Antônio José, que infelizmente teve imprevisto, mas assim, rapidamente, até porque teve um compromisso de tentar falar o mais rápido possível e manter o nosso tempo, mas agradecer ao Iberoju, que é uma instituição que é respeitadíssima, não só a nível de Europa, né, a nível de Portugal, mas aqui é uma honra, mais uma vez, né, e a UNAMA, a minha casa também, né, me formei pela UNAMA, sou graduada pela UNAMA, minha graduação em Direito, então é uma honra estar aqui e falar um pouquinho da minha experiência, né, são 19 anos de Estado, né, como procuradora do Estado, sendo que 16 na área ambiental e fundiária, e basicamente hoje 5 anos na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Então, eu posso dizer que eu não construí essas políticas, né, mas eu faço parte da construção das políticas que estão sendo construídas há 5 anos e que vieram e levaram hoje o Estado do Pará a vir a sediar hoje, Belém, vir a sediar o maior evento a nível ambiental, o maior evento internacional, que é uma conferência das partes
da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, né? A nossa COP30, que vai acontecer aqui em Belém. Eu digo que ela não é uma construção de 1 mês, 6 meses, que o presidente Lula buscou a nível internacional trazer para o Brasil. Foi uma construção feita pelo Estado, sim, foi uma construção política, e ela parte do tema que eu fui instada a falar um pouquinho, que é governança ambiental, né? A gente, o Estado, e aí fala o Estado do Pará, mas o Estado do Brasil como um todo, iniciou um trabalho de governança ambiental, uma construção voltada à governança ambiental. E o que é governança ambiental, em poucas linhas, né, de forma mais didática, quando a gente fala? É um conjunto de políticas, de normas, de tratativas, né, e de engajamento de instituições e práticas sustentáveis ligadas à ideia de governança ambiental, para que eu consiga conciliar o famoso desenvolvimento sustentável, a grosso modo, dentro da política pública, governança ambiental. É trazer os diversos atores, é trazer sociedade civil, é trazer comunidades, é trazer poder público, empresas privadas, para que todos dialoguem com a mesma intenção. Qual é a intenção? Beneficiar o meio ambiente, trazer um meio ambiente realmente sustentável, algo que a gente já fala desde a década de 70, como foi falado na mesa anterior, na verdade, antes da década de 70, né? Estocolmo foi a primeira que ficou marcada, a Conferência de Estocolmo, mas tivemos a ciência vem estudando os efeitos das mudanças climáticas, os efeitos negativos, né, do aumento de gases de efeito estufa há muitas décadas. Só que hoje a gente chegou à conclusão que isso não é mais brincadeira e que o negacionismo climático não tem mais como persistir. E, para isso, a gente precisa de governança ambiental. Essa interação entre os diversos atores. O Estado, a União, o mundo não consegue fazer o seu trabalho sem parceria do setor privado. A gente precisa das empresas privadas para que isso aconteça. Sem parceria da academia, desse ambiente que a gente está no momento, sem a parceria das comunidades locais, sejam povos de comunidades na África, ou sejam nossos indígenas aqui na Amazônia. Então, a governança, na verdade, é esse conjunto de leis, de práticas e de políticas voltadas à proteção, a uma melhor condução do meio ambiente, assim dizer. E elementos chaves dentro dessa governança: institucionalidade, a presença de órgãos ambientais fortes. Para a gente ter órgãos ambientais fortes, a gente precisa ter leis efetivamente fortes e de efeito prático. Eu costumo dizer que existe muita lei na área ambiental, na área ambiental principalmente, existe muita lei que a lei vai em inglês B. A gente sabe disso. É aquela lei que é impossível de você colocar em prática, efetivamente. E, então, a gente precisa entender, e isso está sendo entendido de um tempo para cá, disso que a gente vai falar um pouquinho, que as leis ambientais elas precisam ser fortes e efetivas, elas precisam sair da prática do papel, não do papel da prática. Política pública na área ambiental, eu não posso prever um programa, enfim, maravilhoso, com 200 artigos, mas que eu, na prática, não consigo efetivar. Então, como eu não tento prever um programa em 20 artigos, mas um programa construído com as comunidades locais, um programa construído a várias mãos, e é isso que o Estado do Pará vem fazendo. Efetivamente, é essa governança ambiental que vem acontecendo na prática. A gente vivencia na prática. Outro elemento-chave da governança ambiental é a participação social. A participação social inclui diferentes atores. Não tem como fazer governança ambiental sem setor privado, empresas engajadas efetivamente na sustentabilidade. Porque quando a gente fala em sustentabilidade, entra-se muito no que a gente já ouviu também, inclusive na palestra anterior, que me precedeu, efetivamente, empresas de fachada que pregam greenwashing, e isso é prática. Então, efetivamente, se você não tem empresas que acreditam naquilo, que acreditam naquele projeto maior em prol do meio ambiente, a governança ambiental não é efetiva. Ela é só no papel. Transparência e acesso à informação. Aí
efetivamente, eu acho que a gente tem que fazer a meia-culpa, né? A transparência e o acesso à informação na área ambiental. A transparência e acesso à informação na área ambiental, infelizmente, ainda é muito difícil. E aí eu falo com o olhar de alguém que está dentro, né, olhando de dentro para fora, estou dentro do serviço público. Você entra em qualquer site para buscar informações sobre processo, informações sobre, enfim, o que avançamos em relação à redução do desmatamento, você tem dificuldade, a informação não existe. A gente sabe que ela existe, mas aí eu sei onde está e eu acesso. Mas aí o colega aqui o estudante aqui da UNAMA que entrar no site, ele não é aquele site legível para leigos, porque eu falo que o acesso à informação verdadeiro é aquele que faz com que qualquer pessoa que saiba ler e não entenda nada do assunto consiga chegar naquilo que ela está procurando. Então, a gente ainda peca no acesso à informação, sim, ainda peca na transparência. Isso é um problema, principalmente a nível de normas internacionais, porque quando a gente fala de Acordo de Paris, de todos os normativos que o Brasil se compromete a cumprir a nível internacional, a transparência ela é uma das mais importantes. Eles precisam enxergar que o que a gente diz que está reduzido é realmente factível, é real. Eu acho que esse ainda é um problema dentro da nossa governança. Responsabilidade e efetividade, aplicação de sanções, mas não só aplicação de sanções. Os órgãos ambientais são vistos muito como um aplicador de sanção, né? Aquele que vai lá, multa, autua, né? Autua o pessoal do agronegócio, autua a mineradora, autua e faz parte da descontrolação ambiental, deve ser autuado. Mas não só aplicar sanções, mas também incentivos. A gente está trabalhando com incentivos para aquele que realmente mitiga, para aquele realmente que está fazendo um pouquinho mais do que ele deveria. Então, tem todo um balanço que a gente precisa fazer, inclusive para trazer os produtores, as comunidades para a regularização. Então, isso tudo é uma construção que envolve governança. Governança é uma palavra assim, gigante, né? Por isso que eu disse que foi um desafio, foi proposto de eu falar de governança ambiental. Integração de políticas, né? Essa articulação entre setores, essa articulação que vem sendo, sim, construída e feita de 4 a 5 anos para cá, de forma bem efetiva. E por que essa governança é essencial? E aí a gente volta para a nossa realidade, porque como está um tema, eu vou falar de governança ambiental e o case, né? O nosso caso de sucesso do Estado do Pará, o que o Estado do Pará vem fazendo, construindo a nível de governança ambiental e sustentabilidade. Primeiro ponto, combate ao desmatamento e degradação ambiental. Estamos hoje em um dos estados da Amazônia que mais desmata, né? Que mais avança no desmatamento. E aí eu sempre falo, o desmatamento, ele é o crime organizado da floresta. Eu sempre uso essa palavra, já procurei, ainda não achei, acho que eu vou patentear logo. Eu falo que é um crime organizado porque eu estou no órgão ambiental há 5 anos e eu vejo que a gente monta uma estrutura e às vezes dizem o órgão ambiental é ineficaz, o IBAMA não é suficiente para fiscalizar, o IBAMA é igual a polícia através de bandidos. É impossível, é o crime organizado, é realmente um avanço absurdo, tanto que 70% do recurso dos órgãos ambientais é voltado à fiscalização. Fiscalização do desmatamento, né? Fiscalização das empresas, do produtor rural, essa daí não existe no bojo, mas é desmatamento. Então, a gente luta contra um dragão, realmente, né? E aí, a governança, sem ela, é impossível avançar. Por quê? Porque na governança ambiental eu vou buscar parcerias. Eu não consigo fazer a fiscalização sozinha. Eu preciso, inclusive, de atores privados. Eu preciso que a sociedade, eu preciso que aquela comunidade local que está sendo prejudicada pelo desmatamento que está sendo provocado ali, denuncie, colabore. Então, vejam que é toda uma construção. É coletivo mesmo. A governança ambiental ela é algo coletivo. Mais do que qualquer governança, porque a governança vai existir em todo, a gente está falando da ambiental especificamente. Garantia de segurança jurídica para investimentos sustentáveis. Isso aqui é fundamental. Imagine que a Noruega,
governo da Alemanha, esses investimentos todos que a gente vê, o governo da Noruega vai aportar tantos milhões para investir em sistemas na Amazônia. Imagina aquele governo olhando para cá, para o Brasil, Brasil, né? Começa o problema. E olhando para o estado do norte, na Amazônia, e aí o que ele vai olhar primeiro? Tem mínimo de governança para eu saber que eu vou aportar milhões ali, e esses milhões vão ter alguma utilização concreta, né? Então, a governança, ela é aquele olhar de que, olha, eu tenho uma construção aqui, ela está funcionando, eu lancei essa política, eu lancei, olha, esse Estado está fazendo. A grosso modo, é difícil, numa estrutura difícil, inclusive financeira, econômica, que a gente vive como um todo, mas aí ele olha aquilo ali e diz, não, esse Estado está fazendo. Então, não pense que os governos de fora, eles não olham para essa segurança jurídica de investimento sustentável. Ele não quer investir por investir, ele quer fazer greenwashing de governo. Aí o governo vai fazer greenwashing aqui, a Noruega não, ela quer ver e mostrar que ela investiu naquilo e aquilo teve resultado na Amazônia. Reduzir o desmatamento no municípios específicos, né? Então, existe, sim, essa necessidade de segurança jurídica. Redução de conflitos socioambientais, né? E ao assegurar o direito às comunidades locais, isso aí é algo que a gente tem que olhar cada vez mais. A gente fechou os olhos, eu falo a gente, o mundo, né, como um todo, eu falo mais de mim especificamente, mas fechamos os olhos à existência dessas comunidades por muitos anos e hoje não dá para fazer isso. Porque hoje elas têm voz, hoje elas sabem os seus direitos. Eu falo de comunidade, estou falando também do todo, estou falando de quilombolas, estou falando de pescadores, estou falando de indígenas, né? Então, não dá para fazer política pública, seja ambiental em qualquer área, sem a parceria com as comunidades, inclusive para a proteção dessas comunidades, para que elas sejam parceiras, né? Então, isso está dentro da governança. Cumprimento das metas internacionais, Acordo de Paris, ODS, né? Não dá para cumprir metas de Acordo de Paris, que não é meta brincadeira, ainda mais que o Brasil se comprometeu além do que ele podia. Não dá para cumprir sem governança, sem um mínimo de governança. Aumenta a credibilidade de políticas públicas diante da sociedade e comunidade internacional. Desafios do nosso Estado, avanço do desmatamento e degradação ambiental, já falei um pouquinho. Falta de regularização fundiária ambiental, e aí eu não estou dizendo, gente, que o Estado não avançou com regularização, pelo contrário, houve um avanço significativo da regularização fundiária, regularização ambiental, validação de cargos de Estado, tudo houve avanço, mas a gente luta contra o histórico, né? Estado do Pará, fundiariamente, infelizmente eu estou dizendo que está aqui para falar, mas falaria muito bem sobre isso, mas efetivamente vivemos num Estado que tinha 3 camadas de títulos aí fraudulentos, né? Então temos um histórico, também passei 4 anos lá no ITEPA, há um tempinho atrás já, mas históricos de fraudes de títulos e que hoje vem se superando, mas a gente ainda tem um passivo de regularização fundiária pesada, decorrente dessas grelagens que formaram grandes fazendas, grandes, e que hoje você não consegue tirar, sai daí que vai entrar agora essa comunidade. Não é assim que funciona. Até porque também existe, mesmo que tenha começado com um título incorreto ali atrás, se ele estiver exercendo a posse, produzindo, ambientalmente correto, ele tem direito à regularização. Ele passa a ter direito à regularização, não é porque ele começou errado, ele não pode se regularizar. Então, esse histórico todo, aí daria até outra palestra, mas enfim, é outro problema que a gente enfrenta dentro da governança. Isso aqui, imagina fazer governança num Estado que parece mais um país. É o Pará, né? Conflitos socioambientais, esses são gigantescos, e aí a gente acompanha na área ambiental e fundiária, principalmente, é impossível não ver, disputa por terras, né, entre comunidades, entre quilombolas e, às vezes, grandes empresas, grandes mineradoras. Então, a gente tem um cenário absurdamente complexo para fazer governança no Estado do Pará. Recentemente, inclusive, a gente passou 4 ou 5 dias com indígenas que ocuparam a secretaria, né? E foi uma situação específica com uma mineradora. Então, a gente é governança. A gente precisa chegar a um consenso. Primeiro, verificar o que está errado ali para mitigar, porque já é mitigação, a empresa já está funcionando. Não dá para falar mais em vamos parar o que foi feito, vamos rever. Não, rever, a gente sempre diz que não dá para rever.
né? Impacto ambiental, dano ambiental, depois de feito é mitigação, é indenização, é por isso que vem a ideia da gente evitar, né? A ideia do vamos começar a trabalhar preventivamente, né? Vamos respeitar a Convenção 169 da OIT, vamos fazer as consultas, porque até isso, né, deixou de ser lenda de, fiz audiência pública, está atendido, vai todo mundo para casa. Não, isso era passado. Hoje em dia, a audiência pública não é consulta prévia livre informada. Eu preciso fazer consulta para as comunidades, sim, para fazer um empreendimento, e às vezes o empreendimento atropela aquilo ali, aquilo não acontece de forma correta, lá na frente vai vir um problema. Porque lá na frente vai aquela comunidade vai ocupar um órgão público, vai se detectar o problema. Então, assim, não vale mais a pena burlar para fazer mais ou menos ou fazer o errado. A gente precisa construir política ambiental com segurança, segurança jurídica, governança, isso é fundamental. E aí, a gente traz aqui efetivamente, porque eu falo nessa questão do case de sucesso, porque efetivamente o Estado do Pará, em 2019, começou a ideia de vamos fazer uma política ambiental diferenciada. Vamos mudar o aspecto, vamos fazer, enfim, investir na governança ambiental. E a partir dali começou a construção de diversas legislações. A primeira delas foi a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas. Aí vocês vão dizer, isso não tem novidade nenhuma. Vocês fizeram uma política em 2019, a nacional era de 2009. Calma. Uma política específica com questões locais, questões práticas voltadas à realidade do Estado. Então, se traz uma política específica. Precisávamos, sim, precisávamos. Mas ela é o primeiro ponto. Segundo ponto, e um dos mais importantes, foi o Plano Estadual Amazônia Agora, que hoje está sendo regido por uma lei, que é a 10.750, que é de 2024, mas antes ele passou um bom tempo pautado no Decreto Estadual 941, de 2020. O que é esse decreto? O que é esse plano? O Plano Estadual Amazônia Agora, a gente diz que é um guarda-chuva. Ele é um leque enorme que o Estado fez e colocou várias mini-políticas importantes ali dentro. E não é política de papel. Por que eu digo que não é política de papel? É política que avança na regularização ambiental, que a gente vai falar aqui abaixo, e fundiária em campo. É você ir até o produtor para fazer. Vamos lá no município, vai ITEPA, vai SEMAS, vai Emater, vamos verificar qual é o problema no carro, qual é o problema na regularização ambiental. E nisso já se resolveu. Não trouxe números, até pelo adiantado da ideia de fazer a palestra, mas a gente tem números da quantidade de atendimentos e problemas que foram resolvidos em campo, com o programa Valoriza Territórios Sustentáveis, que está dentro do PEA, mas acabou ganhando um decreto separado. A lei estadual, que hoje virou lei também, a 10.167 de 2023, que instituiu o projeto Valoriza Territórios Sustentáveis, inclusive. Dentro desse projeto existe aporte financeiro para pequenos produtores rurais que atendam requisitos incluídos dentro do projeto. Então, existe na prática, sim. Aqui, Plano Estadual de Bioeconomia, e aí está no caso que eu digo para vocês, políticas públicas construídas da prática do papel. Não se tem a maioria dessas políticas construídas no papel para inglês ver. É a política que saiu da prática do papel. A bioeconomia já existia no Estado, os povos da floresta, as comunidades locais já usavam as florestas para ter retorno econômico, e não é usar florestas de madeira, não. É usar os recursos da floresta, é o açaí que você faz aquele polar que é exportado. É um exemplo só, mas assim, a bioeconomia é todas as riquezas da natureza sendo transformadas em valor econômico. E aí o que o Estado fez, e ele é pioneiro nisso, não tem nenhum outro Estado, um plano estadual de bioeconomia, trabalhando bioeconomia, incentivos à bioeconomia, inclusive agora, dentre as obras da COP, existe um pacto de bioeconomia, que inclusive eu fui ontem na visita técnica, vai ficar, já está, né, ainda está pela metade, mas assim, que é a continuação do Porto Futuro 2, né? Ali onde vê a Estação das Docas, seria aquela continuação, vai ter um projeto da Vila Galé, tem o projeto do Parque de Bioeconomia, é um parque que vai ter incentivos,
incubadoras, incentivos para startup, um negócio assim apaixonante para quem gosta dessa parte de bioeconomia, enfim, de investimentos, né? O Plano Estadual de Recuperação de Vegetação Nativa, que é um dos que eu mais gosto, já até tem até um artigo sobre isso. O plano de recuperação, ele faz o seguinte, ele pega áreas totalmente degradadas, aquela área que não tem mais nada, e trabalha o mapeamento, eu mapeio aquilo ali, destino aquilo para um florestal. Então, ele é uma unidade de conservação de categoria especial, criada por essa lei. Dentro dessa unidade, eu destino o florestal como se fosse uma concessão florestal para grandes empresas, porque restauro, recuperação é caro. E imagine que o Estado fazer recuperação em uma área de 20 mil hectares de desmatado. E aí fizemos um caso concreto, que é a primeira unidade de recuperação do Estado do Pará, que é na APA Triunfo do Xingu, que foi objeto do maior desmatamento do Estado, que foi um desmatamento de 10 mil hectares. Essa única pessoa, que foi até preso, desmatou 10 mil hectares em área pública. E aí essa área hoje está cercada, o edital já foi finalizado, já tem empresa vencedora. E o que o Estado ganha com isso? Gente, recuperação de área degradada gera muito mais, potencialmente até 3 vezes mais crédito de carbono do que manter a floresta em pé. E aí, pelo amor de Deus, não estou dizendo que não é para manter a floresta em pé. Eu estou dizendo que eu pegar uma área degradada, recuperar, porque a gente não está gerando mais nada, eu vou voltar do zero. Então, a geração de crédito de carbono numa unidade de recuperação é 3 vezes mais do que nos projetos de carbono das áreas florestáveis. Então, o Estado está investindo sim, vai ganhar dinheiro com carbono, e claro, a empresa vai ter uma parte, porque ela não está ali investindo à toa. Mas a ideia foi parceria privada de alguma forma. Não posso fazer isso só, não vou ter recursos para isso, nem expertise técnica, e aí tem grandes empresas que fazem isso no mercado, por edital, licitação, enfim. E aí saiu a primeira unidade de recuperação ambiental, regulamentada aí pela lei, né? Que é a Lei 10.259, que instituiu essa unidade de recuperação que eu falei para vocês lá na APA Triunfo do Xingu. Resultados, né, desses avanços aí, desses decretos, legislações, ainda faltou, gente, eu não falei de todos, eu falei de algumas mais importantes mesmo para destacar. Redução de desmatamento em regiões prioritárias, uma delas a APA Triunfo do Xingu. São Pedro do Xingu é o município com o maior desmatamento do estado, e a gente tem significativa redução por todas essas políticas construídas. Ampliação do CAR, né, e recuperação ambiental. Inclusive, recente saiu um decreto que trata da forma de proteção ambiental, que é uma nova forma de compensação de reserva legal. Então, assim, não para a poluição, né? Eu fico até nervosa de tanta legislação que chega para a gente trabalhar, enfim, e isso é governança. É governança. Parcerias com o setor produtivo, cadeia bovina, questão da rastreabilidade, né? Que até foi falado antes, hoje é feito no Estado, começou-se a construir a nível de rastreabilidade para que eu possa exportar meu gado, por exemplo, para países que não estavam comprando no Brasil, porque veio o Brasil como o quê? Um país que desmata. Eu não vou comprar gado de área de desmatamento, por objeto de desmatamento, de embargo, né? Destaque internacional em eventos, o que levou o Brasil a ser escolhido para sediar uma COP, né? Especificamente uma cidade na Amazônia, Belém, e o Pará como referência subnacional em governança climática, né? Hoje é uma referência, sim, a nível nacional, se vê o Pará com esse papel de destaque, né? Parcerias com a Alemanha, Noruega, PID, né? GCF, enfim, todos esses. E desafios para o futuro, só para a gente finalizar. Consolidação do mercado de carbono jurisdicional, que é efetivamente o nosso estadual que está sendo finalizado, fortalecimento do monitoramento e cumprimento de metas, expansão da bioeconomia com justiça social e garantia de financiamento climático e governança transparente. Obrigada, gente. Obrigado, professora Tátila, pela exposição. Agradeço, em nome do Iberoju, da Universidade da Amazônia, a sua presença. Também faço coro às suas palavras. Eu sou conselheiro estadual do meio ambiente
aqui no estado do Pará, representando a Secretaria de Planejamento. Tenho acompanhado as políticas públicas que têm acontecido no estado diante da COP30 e tudo que vem sendo feito. É realmente um desafio enorme, um estado de dimensões continentais, com extrema dificuldade de acesso entre uma cidade e outra, com problemas que às vezes a gente tem dificuldade de visualizar e só estando lá, né, para conseguir entender a magnitude disso. E falo muito para os meus alunos, professor Fábio, a gente na Faculdade de Direito estuda muito a Constituição Federal, estuda muitos problemas federais. E quando se forma, muitas vezes o primeiro emprego é uma assessoria municipal, é um cargo de servidor público estadual, e a gente não estuda a Constituição Estadual. Hoje nós estivemos na Assembleia Legislativa comemorando 35 anos da Constituição Estadual. Eu, enquanto estudante de graduação, se toquei uma vez na Constituição Estadual aqui, foi muito. Né? Então, quando a gente tem a oportunidade, gente, vocês tiveram palestra do professor catedrático português, de um grande advogado de Brasília, de Sergipe, mas quando a gente tem a oportunidade de falar sobre os problemas do nosso Estado, é uma grande oportunidade, sem dúvida alguma, de olhar os nossos problemas. Eu tenho levantado essa bandeira, falei para o Fábio, a gente precisa olhar para o nosso Estado, e eu tenho certeza que a COP30, o Iberojul, esse evento, a Universidade da Amazônia, é uma oportunidade para isso. Para fechar aqui a mesa, queria também parabenizar a organização do evento da Casa da Universidade da Amazônia, o professor Roberto Papaléu, o professor Frederico Oliveira, o professor Diego Mascarelli, o professor Ricardo, a Universidade da Amazônia, o programa de pós-graduações e eventos fundamentais está de parabéns, esse auditório está cheio, as inscrições foram um sucesso, mais de 350 inscritos, vários trabalhos sendo apresentados hoje de manhã, amanhã pela tarde. Eu acho que isso celebra o nosso terceiro CONISAF, já imaginando o quarto. Queria parabenizar a todos, desfaço a mesa e convido o professor Fábio Veiga para dar continuidade ao evento. Obrigado, gente.